A Aventura do Polegar do Engenheiro. Em todos os problemas apresentados ao meu amigo Sherlock Holmes para resolução durante os anos de nossa convivência, somente 2 chegaram ao conhecimento dele por meu intermédio: o do polegar do Sr. Hatterley e o da loucura do Coronel Warburton. Dos 2, o último talvez tenha proporcionado um campo maior para um observador perspicaz e original. Mas o primeiro foi tão estranho de início e tão dramático nos detalhes que talvez valha mais a pena ser relatado. Ainda que tenha dado menos oportunidades a meu amigo para os métodos dedutivos de raciocínio com os quais ele conseguia resultados tão notáveis, creio que a história foi narrada mais de uma vez nos jornais, mas, como em todas essas narrativas, seu efeito tem muito menos impacto quando colocado num bloco e meia coluna impressa de que quando os fatos evoluem lentamente diante dos seus próprios olhos e o mistério é gradativamente esclarecido à medida que cada nova descoberta fornece um passo que acaba levando à verdade completa. Na ocasião, as circunstâncias me deixaram muito impressionado, e o decurso de 2 anos quase não enfraqueceu o efeito. Foi no verão de 1889, pouco depois de meu casamento, que ocorreram os eventos que vou resumir. Eu voltara a exercer minha profissão civil e, enfim, deixara Holmes em seus aposentos na Baker Street. Embora eu visitasse com frequência e, eventualmente, até o convencesse a abandonar seus hábitos boêmios a ponto de vir nos ver, a minha clínica havia crescido muito e, como eu não morava muito longe da Paddington Station, tinha como pacientes alguns funcionários de lá. Um deles, que eu havia curado de uma enfermidade dolorosa e de longa duração, não se cansava de apregoar as minhas virtudes e de me mandar todos os sofredores sobre os quais tinha alguma influência. Certa manhã, pouco antes das 7 horas, fui acordado pela empregada, batendo a porta para anunciar que 2 homens haviam chegado na Paddington e esperavam no consultório. Vesti-me às pressas, pois sabia por experiência que casos da ferrovia raramente eram banais, e segui depressa escada abaixo. Conforme descia, rumo ao consultório, encontrei o meu velho aliado, o guarda, que saiu da sala de espera, fechando bem a porta logo atrás de si. Eu o trouxe para cá, murmurou, apontando com o polegar para cima do ombro. Ele está bem. Como assim? Perguntei, pois seus gestos sugeriam que ele havia encarcerado alguma criatura estranha na minha sala. É um paciente novo, ele cochichou. Achei que devia acompanhá-lo pessoalmente até aqui, assim ele não poderia escapar. Então, cá está ele, são e salvo. Preciso ir agora, doutor, tenho os meus afazeres, tanto como o senhor. E ele partiu, sem sequer me dar tempo de lhe agradecer. Entrei no consultório e encontrei um cavalheiro sentado à mesa. Estava vestido sobriamente, com um terno de tweed mesclado e um boné de tecido macio, que tirou e deixou em cima dos meus livros. Uma das mãos estava enrolada num lenço, todo manchado de sangue. Ele era jovem, não tinha mais do que 25 anos, eu diria, e seu rosto era forte e masculino, mas ele estava extremamente pálido e tive a impressão de se tratar de um homem que estava profundamente agitado e que usava toda a sua força de vontade para se controlar. Sinto muito acordá-lo tão cedo, doutor, ele disse, mas sofri um acidente muito sério durante a noite. Vim de trem hoje de manhã. E quando perguntei em Paddington onde eu poderia encontrar o médico, um camarada muito amável me trouxe aqui. Dei um cartão à criada, mas vejo que ela o deixou em cima daquela mesinha. Peguei o cartão, com o nome, a profissão e o endereço do meu paciente matutino. Sr. Victor Hatterley, engenheiro hidráulico, Victoria Street, 16A, terceiro andar. Desculpe por tê-lo feito esperar, eu disse, sentado na minha poltrona. Você acaba de chegar de uma viagem noturna, pelo que diz.
o que por si só é uma ocupação monótona. Ora, a noite que passei jamais poderia ser chamada de monótona. Ele respondeu rindo, e continuou rindo alto, num tom esganiçado, recostando-se na cadeira e sacudindo-se por inteiro. Todos os meus instintos de médico se indignaram contra essas gargalhadas. Pare! Gritei. Controle-se! Enchi um copo com água de uma garrafa. De nada adiantou, entretanto. Era uma daquelas explosões histéricas que acontecem com uma personalidade forte quando passa uma crise grave. Por fim, ele voltou a si, muito esgotado e pálido. Fiz papel de idiota, ele disse, arfando. De modo algum. Tome isso. Derramei um pouco de conhaque na água dele, e a cor começou a voltar ao seu rosto. Já estou melhor, obrigado. Então, doutor, tenha bondade de tratar do meu polegar, ou melhor, do lugar aonde ficava o meu polegar. Ele desenrolou o lenço e estendeu a mão. Até os meus nervos empedernidos estremeceram. 4 dedos se projetaram e havia uma horrenda superfície vermelha e esponjosa onde deveria existir o polegar. O dedão havia sido brutalmente cortado ou arrancado pela raiz. Céus! Que ferimento horrível! Deve ter sangrado muito. Sim, doutor, sangrou muito. Desmaiei quando aconteceu e acho que fiquei desacordado por muito tempo. Quando voltei a mim, vi que ainda estava sangrando, então enrolei o lenço bem apertado no pulso, prendendo com uma vareta. Ótimo! Nossa, o senhor deveria ter se formado cirurgião. É apenas uma questão de hidráulica, doutor. Como pode ver, essa área eu domino. Isso foi causado? Comentei enquanto examinava a ferida. Por um instrumento pesado e afiado. Como um cutelo de açougueiro. Presumo que tenha sido acidente. De maneira nenhuma. Como assim? Algum ataque homicida? Decididamente homicida. O senhor está me deixando apavorado. Explique. Limpei a ferida, lavei-a e, por fim, fiz um curativo, cobrindo-a com lâminas de algodão e ataduras esterilizadas. Ele aguentou tudo sem reclamar, embora mordesse o lábio de vez em quando. Que tal? Perguntei ao terminar. Ótimo! Com o conhaque e o curativo já me sinto um novo homem. Eu estava muito fraco, pois passei por poucas e boas. Talvez seja melhor não falarmos no assunto por enquanto. Evidentemente o deixa muito nervoso. Oh, não, agora não, doutor. Tenho que contar a minha história à polícia. Mas cá entre nós, se não fosse pela prova evidente deste meu ferimento, eu ficaria muito surpreso se alguém acreditasse em mim, pois minha história é realmente extraordinária e não tenho provas para confirmá-la. E mesmo se acreditassem em mim, as pistas que posso fornecer são tão vagas que é pouco provável que se possa fazer justiça. Ah! Exclamei. Se for um problema importante que o senhor gostaria de ver resolvido, recomendo fortemente que vá consultar o meu amigo, o senhor Sherlock Holmes, antes de ir à polícia. Ah, sim, já ouvi falar desse homem, respondeu o paciente, e ficaria muito contente se ele se encarregasse do assunto, embora também tenha que recorrer à polícia. O senhor poderia me apresentar a ele? Farei melhor do que isso. Vou levá-lo até lá pessoalmente. Eu ficarei imensamente agradecida a você, doutor. Vamos chamar uma carruagem de aluguel e iremos juntos. Chegaremos bem a tempo de tomar café com ele. Está em condições de fazer isso? Sim, não me sentirei aliviada enquanto não contar a minha história. Pois bem, a minha criada chamará a carruagem e eu estarei de volta em um instante. Subi as escadas correndo, expliquei rapidamente o ocorrido à minha esposa e em 5 minutos estava dentro de uma carruagem, levando meu novo paciente para Baker Street. Sherlock Holmes estava, como eu esperava, descansando na sala de estar,
vestindo roupão e lendo a coluna martirizante de conselhos para problemas pessoais do Times, enquanto fumava sua cachimbada antes ao café da manhã, composta de todas as sobras de fumo do dia anterior, cuidadosamente secas e amontoadas num canto da prateleira sobre a lareira. Ele estava tranquilo e nos recebeu com gentileza. Mandou vir mais ovos com bacon e nos acompanhou numa refeição farta. Quando terminamos, ele pediu ao nosso novo conhecido que se sentasse no sofá, colocou uma almofada atrás da cabeça e deixou um copo de conhaque com água ao seu alcance. É fácil perceber que sua experiência não foi muito comum, Sr. Hatterley, ele disse. Por favor, relaxe e sinta-se absolutamente em casa. Conte-nos tudo o que puder, mas pare quando se sentir cansado e se fortaleça com um pouco deste estimulante. Obrigado, disse o meu paciente, mas estou me sentindo outro homem desde que o doutor fez o curativo e acho que o seu café da manhã completou a cura. Vou tomar o menos possível do seu valioso tempo, por isso começarei imediatamente a relatar as minhas experiências extraordinárias. Holmes sentou-se em sua ampla poltrona, com expressão de cansaço, as pálpebras pesadas encobrindo sua natureza inquieta e perspicaz, enquanto eu me sentei no lado oposto para ouvir em silêncio a estranha história que Hatterley nos contou. É preciso dizer, começou ele, que sou órfão, solteiro e resido sozinho num quarto alugado em Londres. Sou engenheiro hidráulico e tive considerável experiência de trabalho durante os 7 anos que passei como aprendiz na Van e Matheson, a conhecida empresa de Greenwich. Há 2 anos, depois de completar o meu tempo como aprendiz e ainda tendo recebido uma boa quantia em dinheiro pela morte do meu pobre pai, decidi me estabelecer por conta própria e aluguei salas comerciais na Victoria Street. Suponho que todo mundo passe pela mesma experiência ingrata quando está começando a vida, e decidi abrir um escritório. Para mim, foi excepcionalmente decepcionante. Em 2 anos, tive apenas 3 consultas e um pequeno serviço, nada mais. E isso é absolutamente tudo que minha profissão me trouxe. A minha renda bruta não passou de 27 libras e 10 shillings. Todos os dias, das 9 da manhã às 4 da tarde, eu ficava em minha pequena sala, até que comecei a achar que jamais teria uma clientela. Ontem, no entanto, quando estava pensando em fechar o escritório, o meu auxiliar entrou, dizendo que um cavalheiro queria falar comigo sobre um trabalho. Ele também me mostrou um cartão de apresentação impresso, com o nome de Coronel Lysander Stark. Logo em seguida, veio o próprio coronel, um homem bastante alto e extremamente magro. Acho que nunca tinha visto um homem tão magro assim. O rosto se resumia ao nariz e ao queixo, e a pele das bochechas se esticava tensa sobre os ossos protuberantes. No entanto, essa magreza parecia coisa natural, e não fruto de alguma doença. Pois seus olhos eram brilhantes, seus movimentos cheios de energia e sua postura confiante. Ele estava vestido sobriamente e julguei que deveria ter mais para 40 do que para 30 anos de idade. É o Sr. Hatterley? Ele indagou, com um ligeiro sotaque alemão. O senhor me foi recomendado, Sr. Hatterley, não somente como uma pessoa eficiente em sua profissão, mas também por ser discreto e capaz de guardar um segredo. Eu cumprimentei, sentindo-me lisonjeado com essas palavras, como qualquer jovem da minha idade. Posso saber quem me recomendou? Perguntei. Bom, talvez seja melhor eu não dizer por enquanto. A mesma pessoa me informou que o senhor, além de órfão, é solteiro e reside sozinho em Londres. É bem verdade, mas permita-me observar que nada disso tem a ver com a minha capacidade profissional. Não é sobre um assunto profissional que o senhor quer falar comigo? Sem dúvida alguma, mas o senhor vai descobrir que tudo o que eu digo tem a ver com esse ponto. Tenho um trabalho para o senhor, mas é essencial que haja segredo absoluto. Segredo absoluto, entende?
E, naturalmente, é mais fácil obter isso de um homem que mora sozinho do que com um que reside no seio de sua família. Se eu prometer guardar segredo, retruquei, pode ter certeza de que cumprirei minha palavra. Ele me olhou fixamente enquanto eu falava e tive a impressão de jamais ter visto um olhar tão desconfiado e inquisitivo. Então, o senhor promete? Ele perguntou por fim. Sim, eu prometo. Silêncio completo e absoluto antes, durante e depois. Nenhuma referência ao assunto, nem oral, nem por escrito. Sim, senhor, já lhe dei a minha palavra. Muito bem. Ele se levantou de repente e, atravessando a sala como um raio, abriu a porta. O corredor estava deserto. Muito bem. Ele repetiu, voltando. Sei que os empregados às vezes ficam curiosos sobre os negócios de seus patrões. Agora podemos falar em segurança. Ele puxou a cadeira para junto da minha e começou a me fitar novamente com aquele olhar desconfiado e pensativo. Uma sensação de repulsa e alguma coisa semelhante ao medo começaram a se apossar de mim, diante das excentricidades daquele homem esquelético. Nem mesmo o medo de perder um cliente podia me impedir de demonstrar a minha impaciência. Peço-lhe que exponha o negócio, senhor, eu lhe disse. O meu tempo é muito valioso. Deus me perdoe por essa última frase, mas falei sem pensar. O que acha de 50 guinéus por uma noite de trabalho? Ele perguntou. Maravilhoso! Estou dizendo por uma noite de trabalho, mas por 1 hora seria mais apropriado. Apenas quero a sua opinião sobre uma máquina hidráulica de estampar, que não está funcionando muito bem. Se nos mostrar o que está errado, nós mesmos a consertaremos. O que acha de uma tarefa dessas? O trabalho parece ser pouco e a remuneração bem generosa. É isso que eu acho. Exato. Queremos que vá hoje à noite no último trem. Para onde? Para Eyford, Berkshire, um lugarejo perto da fronteira de Oxfordshire, a cerca de 12 quilômetros de Reading. Há um trem na Paddington que o deixará lá por volta de 11h15. Muito bem, então. Vou buscá-lo com uma carruagem. E este lugar fica longe da estação? Sim, a nossa pequena propriedade fica no meio do mato. São uns bons 12 quilômetros da estação de Eyford. Ah, então não chegaremos antes da meia-noite. Imagino que não há nenhuma chance de pegar um trem de volta. Serei obrigado a passar a noite lá. Podemos facilmente improvisar acomodações para o senhor. É um pouco incômodo, na verdade. Não seria possível eu ir lá num horário mais conveniente? Talvez amanhã? Achamos melhor o senhor ir à noite, hoje mesmo. E para compensá-lo por qualquer inconveniência que estamos pagando ao senhor, um rapaz jovem e desconhecido, honorários que comprariam a opinião dos maiores da sua profissão. Mas é claro que, se o senhor quiser desistir do negócio, tem total liberdade. Ah, senhor Holmes, eu pensei nos 50 guinéus e em como me seriam úteis. Aí respondi, de maneira alguma. Terei o maior prazer em atendê-lo naquilo que deseja. Gostaria, porém, de entender um pouco melhor o que exatamente o senhor quer que eu faça. Claro, é muito natural que a promessa de segredo que extraímos do senhor tenha atiçado sua curiosidade. Não quero que se comprometa com coisa alguma sem saber do que se trata. Suponho que não haja risco nenhum de alguém nos escutar? Absolutamente nenhum. Estamos sozinhos aqui. Então é o seguinte, o senhor deve saber que a argila de terra de Fuller é um produto valioso e que só é encontrado em 1 ou 2 lugares na Inglaterra, correto? Sim, eu já ouvi falar. Há algum tempo, comprei uma pequena propriedade, muito pequena, a uns 12 quilômetros de Reading. Tive a sorte de descobrir que existia uma jazida de argila de terra de Fuller num dos meus campos. Ao examiná-lo, entretanto, vi que essa jazida era relativamente pequena e tinha ligação com 2 outras muito maiores,
uma à direita e outra à esquerda, ambas em propriedades dos meus vizinhos. Esses bons homens não sabem absolutamente nada que suas terras continham que era equivalente a uma mina de ouro. Naturalmente, o meu interesse seria comprar as terras antes que eles descobrissem seu verdadeiro valor. Mas, infelizmente, eu não tinha capital para tanto. Compartilhei o segredo com alguns amigos meus e eles sugeriram que começássemos a trabalhar em segredo em nossa pequena jazida, de modo a ganhar o suficiente para comprar as terras dos vizinhos. E é isso que estamos fazendo há algum tempo. E para auxiliar as operações, fizemos uma prensa hidráulica. Essa prensa, como já expliquei, não está funcionando bem e queremos a sua opinião. Contudo, guardamos o nosso segredo zelosamente, e se alguém ficasse sabendo que temos engenheiros hidráulicos vindo à nossa casa, isso despertaria suspeitas. E se os fatos viessem à tona, poderíamos dar a Deus a possibilidade de adquirir essas terras e de realizar os nossos planos. É por isso que fiz o Senhor prometer que não dirá a ninguém aonde vai ir hoje à noite. Espero que tenha explicado tudo claramente. Compreendo perfeitamente, respondi. A única coisa que não entendi bem é qual seria a utilidade de uma prensa hidráulica na extração de argila de terra de Fuller, que, pelo que eu saiba, é escavada da terra como cascalho retirado da pedreira. Ele respondeu displicentemente. Temos o nosso próprio processo. Comprimimos a terra em tijolos para poder removê-los sem revelar o que são. Mas isso é mero detalhe. Contei-lhe toda a nossa história, Sr. Hatterley, e demonstrei que confio no senhor. Ele se levantou enquanto falava. Vou esperá-lo então em Eyford, às 11h15. Estarei lá, com certeza. Nem uma palavra a ninguém. Lançou-me um longo olhar inquisitivo e, com um aperto de mão, frio e úmido, saiu apressado da sala. Bem, quando pensei naquilo tudo com sangue frio, fiquei muito espantado com a súbita missão que me havia sido confiada. Por um lado, é claro, estava contente, pois os honorários eram pelo menos 10 vezes mais do que eu teria pedido se tivesse feito o orçamento, e provavelmente o serviço renderia outros mais. Por outro lado, a expressão e o modo de agir do meu cliente causaram uma impressão muito desagradável em mim, e não achei que a explicação sobre a argila de terra de Fuller fosse suficiente para explicar a visita à meia-noite e justificar a extrema ansiedade para que eu não dissesse nada a ninguém. Apesar disso, deixei de lado os meus receios, fiz uma bela refeição, fui para Paddington e dei início à minha viagem, obedecendo fielmente a recomendação de não dizer nada a ninguém. Em Reading, eu tinha que mudar não apenas de vagão, como também de composição, mas consegui pegar a tempo o último trem para Eyford, e cheguei à pequena e pouco iluminada estação depois das 11 horas. Fui o único passageiro a descer lá, e não havia ninguém na plataforma, exceto um porteiro sonolento com uma lanterna. Quando passei pela portinhola da bilheteria, porém, encontrei o meu conhecido da manhã esperando no escuro do outro lado. E sem dizer uma palavra, ele puxou meu braço e levou-me rapidamente para uma carruagem, cuja porta já estava aberta. Fechou as janelas dos dois lados, deu umas pancadinhas na madeira e a carruagem saiu a toda velocidade. Um cavalo só? Holmes interrompeu. Só um. Observou de qual cor? Sim, via a luz das lanternas laterais quando entrava na carruagem. Era um cavalo baio. De aparência fatigada ou descansada? Não, descansada e vigorosa. Obrigado. Desculpa a interrupção. Por favor, continue sua história, é muito interessante. Então, lá fomos nós e prosseguimos por pelo menos 1 hora. O coronel Lysander Stark havia dito que eram somente uns 12 quilômetros, mas eu achei, pela velocidade em que andávamos e o tempo que levamos, que deviam ser quase 20. Ele foi ao meu lado em silêncio o tempo todo, e vi mais de uma vez quando olhei para ele que ele me fitava com grande intensidade.
As estradas rurais não pareciam muito boas naquela parte do mundo, pois sacudíamos e balançávamos terrivelmente. Tentei olhar pelas janelas para ver onde estávamos, mas eram feitas de vidro fosco e não conseguia enxergar nada. Só alguma ocasional mancha de luz. Ali e acolá, eu arriscava fazer alguma observação para quebrar a monotonia da viagem. Mas o coronel respondia com monossílabas, e a conversa logo gorava. Por fim, os solavancos da estrada cederam lugar a um caminho de cascalho e a carruagem parou. O coronel Alexander Stark saltou e, conforme segui, puxou-me rapidamente para uma varanda que se abriu à nossa frente. Saímos, por assim dizer, direto da carruagem para o saguão de entrada, de forma que não pude ver nem a frente da casa. No minuto que transpus a soleira da porta, ela se fechou atrás de nós e ouvi o ruído das rodas da carruagem se afastando. Estava um breu total dentro da casa e o coronel tateou ao redor procurando fósforos e resmungando baixinho. De repente, uma porta se abriu na outra extremidade da passagem e uma longa faixa dourada de luz se estendeu em nossa direção. A faixa se alargou e uma mulher surgiu, segurando uma lamparina acima da cabeça, empurrando o rosto para a frente e olhando para nós. Pude ver que ela era bonita, e pelo brilho da luz do vestido escuro que usava, percebi que o tecido era caro e de boa qualidade. Ela disse algumas palavras numa língua estrangeira, em um tom como se estivesse fazendo uma pergunta. Quando meu companheiro respondeu com um monossílabo grosseiro, ela tomou um susto tão grande que a lamparina quase caiu de sua mão. O coronel Stark foi até ela, murmurou qualquer coisa em seu ouvido e então, empurrando-a de volta ao quarto de onde viera, voltou até mim com a lamparina na mão. Talvez você possa me fazer a gentileza de esperar nesse quarto uns minutos. Ele disse, abrindo outra porta. Era um quarto tranquilo, pequeno, mobiliado apenas com uma mesa redonda no centro, sob a qual estavam espalhados vários livros em alemão. O coronel Stark colocou a lamparina sobre um pequeno órgão perto da porta. Não farei esperar muito, ele disse e desapareceu na escuridão. Dei uma olhada nos livros sobre a mesa e, apesar da minha ignorância em alemão, entendi que 2 eram tratados sobre ciências e os outros livros de poesia. Fui até a janela, esperando ver alguma coisa da paisagem, mas estava vedada por pesadas tábuas de carvalho. A casa era extremamente silenciosa. Ouvi o tic-tac de um relógio velho em alguma parte do corredor, mas fora isso, tudo estava em silêncio total. Um vago sentimento de mal-estar começou a se apoderar de mim. Quem eram esses alemães? E o que estavam fazendo morando naquele lugar estranho, tão longe de tudo? E onde que ficava aquele lugar? Eu estava mais ou menos a 15 quilômetros de Eyford, e isso era tudo que sabia. Não tinha a menor ideia se era o norte, sul, leste ou oeste. Reading e possivelmente outras cidades grandes talvez estivessem nesse raio. Portanto, o lugar poderia não ser tão isolado assim. No entanto, eu tinha certeza, pela profundidade do silêncio, de que estávamos no campo. Andei de um lado para o outro, cantarolando baixinho para espantar o medo e sentindo que estava fazendo jus aos meus honorários de 50 guinéus. De repente, sem o menor som preliminar que servisse de aviso no silêncio total, a porta da sala se abriu lentamente. A mulher surgiu na abertura, com a escuridão do corredor às suas costas e a luz amarelada de minha lamparina caindo sobre seu rosto belo e aflito. Logo vi que ela estava apavorada e essa visão gelou meu coração. Ela erguia um dedo trêmulo para fazer sinal de silêncio e tentou murmurar algumas palavras no inglês hesitante, lançando olhares para trás, como os de um animal amedrontado, na direção do corredor escuro. Eu iria embora, ela disse, procurando, ou assim me pareceu, falar com calma. Eu iria embora,
não ficaria aqui. Não há nada de bom para você fazer aqui. Mas, minha senhora, respondi, ainda não fiz o que vim fazer aqui. Não posso ir embora sem ver a máquina. Não vale a pena esperar, ela continuou. Você pode passar pela porta, ninguém vai impedir. E então, vendo que eu sorri e sacudi a cabeça, ela abandonou qualquer reserva e avançou, torcendo as mãos. Pelo amor de Deus, ela sussurrou. Vá embora daqui antes que seja tarde demais. Mas sou um pouco teimoso por natureza e fico ainda mais disposto a me envolver no negócio quando aparece algum obstáculo no meio do caminho. Pensei na minha remuneração de 50 guinéus, na viagem cansativa e na desagradável noite que parecia me aguardar. Tudo isso seria em vão? Por que eu iria embora sem ter executado a minha tarefa e sem o pagamento que me era devido? Aquela mulher, pelo que eu estava vendo, podia até ser maluca. Com firmeza, portanto, embora ela tivesse me abalado mais do que gostaria de confessar, abanei novamente a cabeça e afirmei a minha intenção de ficar onde estava. Ela estava prestes a renovar seus apelos, quando uma porta bateu acima de nós e ouvimos passos na escada. Ela ficou escutando por um instante, fez um gesto de desespero com as mãos e sumiu tão repentina e silenciosamente como tinha aparecido. Os recém-chegados eram o coronel Lysander Stark e um homem baixo e gordo, com uma barbicha saindo das rugas do queixo e da papada, que me foi apresentado como Sr. Ferguson. Este é o meu secretário e gerente, disse o coronel. A propósito, tive a impressão de que deixara essa porta fechada. Receio que tenha sentido a corrente de ar. Muito pelo contrário, respondi. Eu mesma abri a porta, pois achei a sala um pouco abafada. Ele me lançou um de seus olhares desconfiados. Talvez seja melhor passarmos ao trabalho, então, ele disse. O Sr. Ferguson e eu vamos levá-lo para ver a máquina. Acho melhor colocar o chapéu. Ah, não é preciso. A máquina está instalada dentro da casa. Como assim? Vocês estão escavando argila de terra de Fuller dentro da casa? Não, apenas comprimimos a terra aqui. Mas isso não importa. Só queremos que examine a máquina e nos diga o que há de errado com ela. Subimos juntos. O coronel na frente com o lampião, o gerente gorducho e eu atrás. A velha casa era um labirinto, com corredores, passagens, escadas estreitas em espiral e portas pequenas e baixas com soleiras gastas pelas gerações que por ele passaram. Não havia tapetes e nenhum sinal de mobília acima do andar térreo. Enquanto o reboco descascava das paredes e a umidade emergia em manchas esverdeadas de aspecto doentio. Tentei manter a aparência mais desinteressada possível, mas não tinha esquecido dos avisos daquela senhora, embora estivesse ignorado. Por isso fiquei de olho nos meus dois acompanhantes. Ferguson parecia um homem rabugento e calado, mas notei pelo pouco que falou que pelo menos era meu compatriota. O coronel Lysander Stark, enfim, parou diante de uma porta baixa que ele destrancou. Era um quartinho quadrado, dentro do qual mal cabia nós três ao mesmo tempo. Ferguson ficou do lado de fora e o coronel me fez entrar. Cá estamos, ele disse. Realmente dentro da prensa hidráulica. E seria profundamente desagradável para nós se alguém a ligasse. O teto desse pequeno quarto é de fato a extremidade do pistão que desce com uma força de muitas toneladas sobre esse piso de metal. Existem pequenas colunas laterais de água no lado de fora que recebem a força e a transmitem e multiplicam de maneira que lhe é familiar. A máquina funciona, mas está um pouco emperrada e perdeu alguma força. Tenha bondade de examiná-la e nos mostrar o que devemos fazer para consertá-la. Peguei o lampião dele e examinei a máquina minuciosamente. Era mesmo gigantesca e capaz de exercer enorme pressão.
Quando fui para o lado de fora e apertei as alavancas que a controlavam, vi logo pelo som sibilante que havia um vazamento que permitia o refluxo da água através de um cilindro lateral. Um exame subsequente revelou que uma borracha de vedação na cabeça de uma haste tinha encolhido e não mais vedava adequadamente o encaixe em que operava. Era claramente isso que causava a perda de força, e mostrei aos meus acompanhantes que seguiam as minhas observações atentamente e fizeram algumas perguntas práticas sobre a maneira como eles deveriam proceder para efetuarem o conserto. Quando lhes expliquei tudo, voltei ao quartinho e dei uma boa olhada em volta, para satisfazer a minha curiosidade. Mesmo de relance, era óbvio que a história da argila de Ted de Fuller não passava de mera invenção, pois seria absurdo imaginar que uma máquina tão poderosa fosse usada para uma finalidade tão inadequada. As paredes eram de madeira, mas o piso consistia de uma larga calha de ferro, e quando fui examiná-lo, vi uma crosta de depósito mineral por toda parte. Agachei-me e estava raspando um pouco para ver o que era, quando ouvi uma exclamação em alemão e vi o rosto cadavérico do coronel me encarando. — O que está fazendo aí? Ele perguntou. Fiquei bravo por ter sido enganado com uma história tão complicada como a que ele tinha me contado. Eu estava admirando o seu garimpo de argila de terra de Fuller, respondi. Achei que poderia aconselhá-lo melhor sobre sua máquina se soubesse exatamente para qual finalidade ela é usada. Eu me arrependi da minha ousadia no exato momento em que pronunciei essas palavras. O rosto dele endureceu e seus olhos cinzentos faiscaram. Muito bem, ele disse. Você vai saber tudo sobre a máquina. Deu um passo atrás, bateu a pequena porta e virou a chave na fechadura. Corri para a porta e puxei a maçaneta, mas estava trancada e a porta não cedia aos meus pontapés e pancadas. Ei! Ei, coronel! Deixe-me sair! Então, de repente, no silêncio, ouvi um som que levou meu coração à boca. Era o ruído metálico das alavancas e o som sibilante do cilindro que vazava. Ele colocara a máquina para funcionar. O lampião ainda estava no chão, onde o deixei quando examinava a calha. Por essa luz, vi que o teto preto descia sobre mim lentamente, aos trancos, mas como ninguém melhor que eu sabia, com uma força que dentro de um minuto me esmagaria como uma massa disforme, atirei-me gritando contra a porta e tentei arrancar a fechadura com as unhas. Implorei ao coronel para me deixar sair, mas o ruído implacável das alavancas abafava os meus gritos. O teto estava apenas 3 ou 4 palmos acima de minha cabeça, e com a mão erguida podia sentir sua superfície dura e áspera. Então me ocorreu o pensamento de que a dor de minha morte dependeria muito da posição em que eu me encontrasse. Se deitasse de bruço, o peso recairia sobre a minha espinha, e estremeci ao pensar nessa horrível perspectiva. Talvez fosse mais fácil deitar do outro jeito, de costas, mas será que eu teria coragem de ficar olhando para aquela sombra preta fatal descendo sobre mim? Não conseguia mais ficar em pé quando vislumbrei algo que me trouxe uma torrente de esperanças de volta ao meu pobre coração. Eu já mencionei que, embora o chão e o teto fossem de ferro, as paredes eram de madeira. Quando olhei em volta apressadamente pela última vez, vi entre 2 tábuas um fiapo de luz amarela, que se alargava cada vez mais à medida que uma pequena parte do lambre era forçada para trás. Por um instante, não pude acreditar que fosse realmente uma porta que poderia me salvar da morte. No instante seguinte, atirei-me sobre essa fresta e fui cair meio desmaiado do outro lado. O painel do lambre fechou-se novamente atrás de mim, mas o barulho do lampião espatifado e logo depois o som estridente de 2 chapas de metal se chocando provavam que eu tinha escapado por muitíssimo pouco. Voltei a mim com alguém me pegando fortemente pelo pulso e me encontrei deitado no chão de pedra de um corredor estreito, com uma mulher inclinada sobre mim, me puxando com sua mão esquerda e segurando uma vela com a direita. Era a mesma boa amiga cujos avisos tão tolamente eu havia rejeitado. — Venha, venha!
Ela gritava quase sem fôlego. Eles estarão aqui num segundo. Verão que você não está lá. Oh, não, não perca um tempo tão precioso. Venha! Desta vez, pelo menos, não desprezei seus conselhos. Levantei-me cambaleando e corri com ela pelo corredor e por uma escada circular que nos levou a outra passagem mais larga. Justo quando a alcançamos, ouvimos o som de passos apressados e duas vozes gritando, uma em resposta à outra, no andar em que estávamos e no de baixo. A minha guia parou e olhou em volta como quem não vê saída. Então abriu uma porta que levava a um quarto, em cuja janela a lua brilhava forte. É a sua única chance, ela disse. É alto, mas talvez o senhor consiga pular. Enquanto ela falava, surgiu uma luz no fim da passagem e vi o vulto magro do coronel Lysander Stark avançando rápido com uma lanterna na mão e uma arma parecida com um cutelo de açougueiro na outra. Atravessei o quarto correndo, abri a janela e olhei para fora. Como parecia calmo, doce e seguro o jardim à luz da lua. E estava a menos de 10 metros de distância. Subi no peitoril, mas hesitei em pular, antes de saber o que ocorreria entre a minha salvadora e o bandido que me perseguia. Se ela fosse maltratada, eu voltaria para socorrê-la, apesar de todo o perigo. Mal pensara nisso quando ele chegou à porta, empurrando-a de lado para passar, mas ela o abraçou e tentou detê-lo. Fritz, Fritz, ela falou em inglês. Lembre-se da sua promessa depois da última vez. Você disse que nunca mais agiria assim. Ele guardará segredo. Sim, ele guardará segredo. Você está maluca, Lizzie? Ele berrou, debatendo-se para se soltar dela. Você vai ser a nossa ruína. Ele viu tudo. Solte-me, vamos! Jogou-a de lado e, correndo para a janela, golpeou-me com a pesada arma. Eu estava com o corpo pendurado e me segurava no peitoril com as mãos quando ele me atacou. Senti uma dor brutal. Afrouxei os dedos e caí no jardim. Fiquei atordoado, mas não me machuquei com a queda. Levantei e saí correndo por entre os arbustos, o mais rápido que consegui, pois sabia que ainda não estava fora de perigo. De repente, enquanto corria, comecei a me sentir tonto e fraco. Olhei para minha mão que latejava, e então pela primeira vez vi que meu polegar havia sido decepado e que sangue escorria do ferimento. Consegui enrolar a mão com o lenço, mas os ouvidos começaram a zumbir e caí desmaiada entre as roseiras. Por quanto tempo fiquei desacordada, eu não sei. Deve ter sido por muito tempo, pois a lua já tinha emergido e uma manhã luminosa começava quando voltei a mim. As minhas roupas estavam ensopadas de orvalho e a manga do casaco estava coberta de sangue do ferimento. A dor na mão me fez recordar todos os detalhes da aventura noturna e fiquei de pé, sentindo que talvez ainda não estivesse a salvo de meus perseguidores. Mas para minha surpresa, quando olhei em volta, não vi nem a casa e nem o jardim. Eu tinha ficado caído no canto de uma sebe, perto da estrada, e logo adiante havia um prédio longo e baixo, que ao me aproximar, verifiquei ser a mesma estação onde chegara na noite anterior. Se não fosse pela ferida na mão, tudo o que se passara durante aquelas horas horríveis poderia ter sido só um pesadelo. Meio tonto, entrei na estação e perguntei pelo trem da manhã. Havia um para Reading dentro de 1 hora. O mesmo porteiro estava de serviço. Perguntei-lhe se ouvia falar de um coronel Lysander Stark. Ele não sabia quem era. Vira uma carruagem na noite anterior, esperando por mim? Não, ele não viu. Havia uma delegacia ali perto? Sim, a quase 5 quilômetros. Era longe demais para eu ir andando, fraco e doente como me sentia. Resolvi esperar a volta à cidade para contar a minha história à polícia. Passava um pouco das 6 quando cheguei a Londres e fui primeiro tratar da minha mão. Então o doutor teve a bondade de me trazer aqui. Estou colocando meu caso em suas mãos, senhor, e farei exatamente o que o senhor aconselhar.
Ficamos os dois em silêncio após ouvir essa narrativa extraordinária. Depois, Sherlock Holmes tirou da prateleira um dos pesados volumes onde guardava seus recortes de jornais. Aqui está uma notícia que vai interessá-los, ele disse. Saiu em todos os jornais há cerca de 1 ano atrás. Ouçam. Desaparecido no dia 9 do mês corrente. O senhor Jeremiah Hailing, de 26 anos, engenheiro hidráulico, saiu de casa às 10 horas da noite e não foi mais visto. Vestia, etc. e tal. Ah, isso representa a última vez que o coronel precisou consertar sua máquina. Sem dúvida alguma. Ele ironizou. Céus! Exclamou meu paciente. Então isso explica o que a moça falou. Certamente. Está bem claro que o coronel era um homem calculista e desesperado, firmemente decidido a não deixar que nada atrapalhasse sua jogada. Como os piratas de antigamente, que não deixavam nenhum sobrevivente nos barcos que capturavam. Bem, os minutos são preciosos, e se o senhor estiver se sentindo melhor, vamos imediatamente a Scotland Yard, e em seguida a Hayford. Cerca de 3 horas depois, estávamos à cabine de Reading. De lá, seguimos para a pequena aldeia em Berkshire. O grupo era composto por Sherlock Holmes, o engenheiro hidráulico, um inspetor Bradstreet da Scotland Yard, um investigador e eu. Bradstreet abriu um mapa da região sobre o assento e estava ocupado em desenhar um círculo, tendo como centro Hayford. Aqui está, ele disse. Este círculo tem um raio de cerca de 15 quilômetros a partir da aldeia. O lugar que procuramos deve estar dentro dessa linha. Acho que o senhor disse 15 quilômetros, não foi? Foi mais ou menos 1 hora de viagem. E acha que o trouxeram de volta toda essa distância quando estava inconsciente? Devem ter feito isso. Tenho uma vaga lembrança de que me carregaram e me puseram em algum lugar. O que não consigo entender, eu disse, é por que não o mataram quando encontraram desmaiado no jardim. Talvez o vilão tenha ficado comovido com as súplicas da moça. Não acho isso provável. Não vi um sujeito mais implacável em toda a minha vida. Em breve esclareceremos tudo, afirmou Bradstreet. Bem, eu desenhei o círculo e só gostaria de saber em que ponto dentro dele vamos encontrar as pessoas que procuramos. Acho que posso determinar isso, disse Holmes calmamente. Ah, é? Surpreendeu-se o inspetor. Então já tem sua opinião formada? Bem, vamos lá. Vejamos quem concorda com o senhor. Eu digo que é o sul, pois lá é mais deserto. E eu digo que é o leste, arriscou meu paciente. Eu acho que é ao oeste, disse o investigador. Lá existem várias pequenas aldeias. Na minha opinião, é ao norte, eu disse, porque lá não há colinas e o nosso amigo não mencionou que a carruagem tivesse subido alguma inclinação. Ora, disse o inspetor, rindo, não poderíamos divergir mais. Cobrimos todos os pontos da bússola. Sr. Holmes, qual é o seu voto decisivo? Estão todos errados. O quê? Mas não podemos estar todos errados. Ah, podem sim. E este é o ponto que defendo. E posou o dedo bem ao centro do círculo. É aqui que os encontraremos. Mas e a viagem de quase 20 quilômetros? Exclamou Hatterley. 10 de ida e 10 de volta. Nada mais simples. O senhor mesmo disse que o cavalo não estava cansado quando entrou na carruagem. Como poderia ser assim se tivesse percorrido 20 quilômetros em péssimas estradas? Realmente seria um ótimo estratagema, observou Bradstreet pensativo. É claro que não pode haver dúvida quanto à natureza dessa quadrilha. Nenhuma dúvida, disse Holmes. Eles são cunhadores de moedas falsas em larga escala e usavam a máquina para formar a amálgama que substitui a prata. Há algum tempo que sabemos da existência de um bando muito astuto trabalhando nisso, disse o inspetor. Eles vêm cunhando milhares de meias coroas. Conseguimos seguir a pista deles até Reading, mas lá os perdemos.
pois nos despistaram de tal maneira que provaram ser profissionais experientes. Mas agora, graças a essa oportunidade fortuita, acho que finalmente as pegaremos. Mas o inspetor estava enganado, pois aqueles criminosos estavam destinados a escapar das mãos da justiça. Quando chegamos à estação de Eyford, vimos uma coluna gigantesca de fumaça saindo de um grupo de árvores na vizinhança, pairando como uma imensa pluma de avestruz sobre a paisagem. Uma casa pegando fogo? Perguntou Bradstreet quando o trem seguiu viagem. Sim, senhor, respondeu o chefe da estação. Quando começou? Ouvi dizer que foi durante a noite, mas piorou muito, está queimando toda. E de quem é essa casa? Do Dr. Basher. Por acaso, interrompeu o engenheiro, o Dr. Basher é um alemão muito magro com o nariz fino e comprido? O chefe da estação deu uma boa gargalhada. Não, senhor. O Dr. Basher é inglês e não há ninguém na paróquia que tenha uma barriga maior. Mas ele tem um hóspede, um paciente dele, estrangeiro, pelo que ouvi dizer, e parece um pouco da boa carne de Berkshire, não lhe faria mal algum. Mal ele acabara de falar, estávamos todos nos apressando em direção ao incêndio. A estrada subia uma pequena colina e à nossa frente surgiu um prédio baixo, jorrando fogo por todas as janelas e frestas, enquanto no jardim 3 carruagens de bombeiros lutavam em vão para conter as chamas. É aqui mesmo! É aqui! É aqui! Exclamou Hatterley profundamente agitado. Ali estão a estrada de cascalho e as roseiras onde caí. Foi daquela segunda janela que eu pulei. Bem, pelo menos, disse Holmes, o senhor teve sua vingança. Não resta dúvida de que foi o seu lampião de querosene que, quando comprimido pela prensa, tocou fogo nas paredes de madeira, e certamente eles estavam ocupados demais em persegui-lo para perceber na hora. Agora fique de olhos abertos para ver se os seus amigos de ontem à noite estão no meio da multidão, embora eu receie que já estejam a umas boas centenas de quilômetros a essa altura. Os temores de Holmes se confirmaram, pois desde aquele dia não se ouviu mais falar da bela moça, do alemão sinistro e nem do inglês rabugento. Naquela manhã, bem cedo, um camponês vira uma carroça com várias pessoas e umas caixas volumosas saindo rapidamente em direção a Reading. Porém, ali se perdia a pista dos fugitivos, e nem mesmo a engenhosidade de Holmes conseguiu descobrir o menor indício do paradeiro deles. Os bombeiros ficaram muito perturbados com as coisas estranhas que encontraram dentro da casa, especialmente quando descobriram um polegar humano recém-decepado no peitoril de uma janela do 2º andar. Ao entardecer, por fim, seus esforços foram recompensados e eles conseguiram dominar as chamas. No entanto, o telhado já havia desmoronado e o prédio todo estava reduzido a cinzas, só se salvando uns cilindros retorcidos e uns canos de ferro, não restando nada mais do maquinário que custara tão caro ao nosso desafortunado engenheiro hidráulico. Foram descobertas grandes quantidades de níquel e estanho estocadas num barracão, mas nenhuma moeda, o que talvez explique a presença de caixas volumosas na carroça mencionada. A maneira como nosso engenheiro hidráulico foi levado do jardim ao lugar onde ele se recuperou os sentidos teria permanecido um mistério para sempre, se não fosse a terra macia, que revelou o seguinte detalhe. Ele foi evidentemente carregado por 2 pessoas, uma das quais tinha os pés excepcionalmente pequenos e a outra pés excepcionalmente grandes. O mais provável é que o inglês taciturno, sendo menos audaz e também menos sanguinário que seu companheiro, tivesse ajudado a mulher a carregar o homem inconsciente para longe do perigo. Bem, comentou o nosso engenheiro, muito triste, ao tomarmos os nossos lugares para voltarmos a Londres. Que péssimo negócio eu fiz. Perdi o meu polegar e os meus honorários de 50 guinéus. Então, no fim das contas, o
que foi que eu ganhei? Experiência? Disse Holmes rindo. Indiretamente, isso pode ser de grande valor. Basta contar a sua história que você conquistará a fama de excelente companhia pelo resto da sua vida.